Bom, vamos falar agora das artes gráficas. Os primeiros anos do século XIX foram testemunhos de uma grande expansão de ilustração gráfica, estimulada pela demanda popular crescente de livros, assim pela introdução das técnicas mais baratas e mais rápidas para a reprodução e a litografia, a gravura em madeira e outras formas artísticas. Na verdade, o que ocorre? Você tinha aquela pintura antes das telas, os afrescos que eram feitos nas igrejas, nos monumentos, e aí você passa para uma arte mais popular, uma arte mais simples. E aí é onde surgem as artes gráficas, né? Daí também o movimento do grafite. A Garrafa de 1847 foi uma importante obra, tá certo? Que denuncia os males sociais. Na França, as convulsões políticas contínuas provocaram a aparição de uma forma mais mordaz de ética de comentário, principalmente da litografia. Apesar do incorporado parte repertório de efeitos românticos, com ambientes escuros e linhas nervosas e brilhantes, sua denúncia nada mais é do que uma sentimental corrupção da pobreza a ser apreciada ao máximo. Então aí você tem os artistas gráficos. O aspecto imaginativo de Gallery e de Goya estimulou uma fantasia viva. Então olha só, Goya, desculpa, traz a pintura, tá certo? Anterior às artes gráficas, com a sua crítica, né, com o seu expressionismo individualista, aquela dor que ele demonstra na própria pintura, você olhar a pintura e você ter sentimentos antagônicos em relação ao que você vê. Isso você tem um período posterior. A gente está falando agora de 1815, 1847, né? Essa obra, A Garrafa, foi feita em 1847. E esses grafiteiros, né, esses pintores modernos, que traziam uma técnica diferente, foram se inspirar nos antigos, nos anteriores, tá certo? Trazendo novamente para a arte a caracterização dos efeitos que eles verificavam na política, no dia a dia, na sociedade. Então, quer dizer, a arte ela tem este efeito de reprodução, né? de transparência. Então, o artista, muitas vezes, ele faz um determinado quadro, ele pinta, mas ele não espera muito daquilo. Ele vai fazer a pintura, ele vai expressar algo que ele sente. Quem está vendo, né, no caso, o, o, o assistente, né, a pessoa que vê, a pessoa que olha, né, ele está olhando determinada tela, determinada obra, ele que sente. E Goya tinha essa capacidade, né, de se expressar de uma maneira muito genuína, tá certo? O aumento pelo interesse da arte medieval afetou também a produção de livros. Enquanto o retorno de Blake, a página iluminada passou a ser invertido, o renascer na Alemanha do desenho das margens. Então, o movimento começa onde? Na Espanha e na França, e vai para a Alemanha. Aí na Alemanha eles criam aquele movimento de reconstrução nazarena, que eram figuras de crianças inocentes, né? Algo que os artistas não gostaram, tá certo? E aí você vai passando por um período mais moderno, que é a arte gráfica. Então você vê a arte, ela vai evoluindo, ela vai caminhando, né? E havendo mudanças na contextualização, tá certo? No ano de 1848, você tem representações de dança, né? Então você parte você sai da inspiração do homem, do cotidiano, e você vai para as grandes óperas, para os cabarés, para aquelas apresentações chiques, né?
e traz essa influência também para a pintura. Apesar da ilustração ser de restauração, que você tem um tipo histórico, quer dizer, você vai ao passado, busca as obras antigas e se inspira. A arte também passou a ser um movimento que toma a dança para si. Você vê que a arte ela está sempre em movimento, ela não é estática, ela não admite um padrão, tá certo?